Exatamente, no Pode de hoje nós vamos homenagear os pais e agradecer pelos livramentos que o pai deu para esses jovens por falar: não, esse traste não serve para você, ou essa praguinha não serve para você. E a gente ficou triste, que negócio, depois a gente olhou e falou: graças a Deus que iluminou a mente do meu pai e eu não me enfiei nessa. Então, às vezes pode ter errado, porque pai é ser humano, também erra. Às vezes pode ter dado um livramento por Deus aí. Pelo bem, pelo mal, por uma ou por outra situação, a maioria já passou por isso, e eu vou chamar para tratar esse assunto e para curar o coração desses jovens que passaram essas desilusões dentro de casa. Com ela, a doutora Verusca Gendov, pode entrar por gentileza. Olá. Tudo bem, doutora? Bom, tudo jóia, tudo bom com vocês? Pode se assentar, fique à vontade, por gentileza. Esse é o nosso tema de hoje. Sabe que temas bons e polêmicos a gente chama a senhora que dá conta do recado, fala sem papas na língua e também dá aquela sopradinha no jovem que está ali machucado, chateado pela situação. Acontece muito isso? Acontece. Você sabe que tem sido, inclusive, uma das queixas de maior procura nesses últimos tempos dos jovens? Porque os jovens se apaixonam muito fácil, né? A carência dos jovens hoje tem sido muito grande. Então, às vezes, o critério, quando nós estamos carentes, o critério fica muito prejudicado. Então, as pessoas começam a apresentar dificuldades de escolher uma pessoa adequada para se relacionar. E isso tem trazido muitos conflitos familiares. E o jovem, quando está carente e apaixonado, ele quer provar que a pessoa que ele escolheu é incrível, por mais que os sinais sejam terríveis, né? Então, é muito complicado. E falar disso te ajuda a tentar pelo menos avaliar melhor, pensar melhor. Relacionamento é algo muito sério. E se a gente erra na escolha, o sofrimento é inevitável. Coisa séria mesmo. E vamos embora, Carol, que tem pergunta para Dedéu aqui. Exatamente. E nessa questão aí dos pais, né, a gente percebe que os pais parece que eles têm um dom, assim, identificar coisas que às vezes a gente não vê. Mas no seu ponto de vista, por que hoje os jovens enfrentam tanta dificuldade para aceitar a opinião do pai, né? Parece que antigamente eles respeitavam muito mais e hoje parece que tem um atrito maior. No seu ponto de vista, por que isso está acontecendo? Olha, muito disso acontece pelo isolamento do jovem. O jovem hoje tem se dedicado muito às redes sociais, não que isso seja ruim, mas o excesso disso tem trazido problemas. Então, quando você vai conviver em família, você tem dificuldades presenciais. Vive tanto no mundo virtual que quando você vive no mundo presencial e precisa de regras, que precisa de outro tipo de movimento, você apresenta dificuldades. Outro fato é que hoje, por conta da dificuldade que o jovem tem em se frustrar, ele não consegue administrar o não. Diferente dos pais que tiveram não numa proporção muito maior, por conta de N fatores, então esses pais, quando tiveram filhos, começaram a apresentar dificuldade de dizer não para esses filhos. E quando eles dizem esse não se torna algo muito frustrante. E o jovem não tem, muitas vezes, estrutura para lidar com esse não. Então, se torna um conflito eterno e ele quer convencer esse pai e essa mãe de que ele tem razão, que é mais maduro do que realmente é, ou que fez uma escolha que para ele é adequada ali no momento, mas que, na verdade, é estimulada por carência. Então, se você imaginar que um jovem fica boa parte do tempo lá fechado num quarto, muitas vezes num computador ou no celular, e quando esse jovem resolve interagir, ele tem dificuldades. Então, a gente tem que realmente passar e abrir os olhos dos jovens para que esse relacionamento familiar melhore. Isso aí. E os não fazem parte da vida, né, pastor? Verdade, verdade. É engraçado, o pastor Márcio, que a Carol falou de uma época que antigamente os pais, os jovens aceitavam mais. Se a gente for um pouquinho mais para trás aí no tempo, é uma época em que os pais diziam com quem os jovens iriam casar. Né? E era muito mais aceito. Inclusive tem alguns países hoje que ainda é assim, né? Olha, arrumei, esse aqui é o fulano, esse aqui é o seu marido. E a mulher, tudo bem e tal, e vai se apaixonar depois, sei lá como é que a coisa acontece. Mudou bastante hoje em dia, né? E o senhor pode ver que essa escolha parte mais para com a moça, né? Para com a moça. Exatamente. E até ia perguntar sobre isso também em relação à parte do ciúme. É verdade que o pai acaba sendo mais ciumento com a filha por isso que não permite namorar? Nós temos duas situações muito interessantes, né? Os pais que são ciumentos com as filhas e as mães que têm um ciúme absurdo dos filhos. Beijo, mãe. Beijo, mãe. Casei, graças a Deus. Nós temos muito disso, inclusive
Essa queixa também é muito comum. É claro que os pais, eles querem os melhores, né? As melhores situações para os filhos, mas nem sempre isso é possível, porque os filhos também querem fazer suas escolhas. E quando um filho resolve teimar numa escolha, quanto mais às vezes os pais querem bater de frente, mais isso acaba terminando num conflito. O que a gente costuma dizer é que eu não tenho visto, e aqui é muito sério que eu vou falar, eu não tenho visto os pais errarem. Isso eu tenho que falar. Porque para o jovem é difícil ouvir isso. Mas os pais, eles têm experiência, porque viveram essa etapa, já tiveram muitas experiências na frente desses filhos. E para esse filho entender isso, às vezes é difícil. Principalmente quando se está apaixonado. Não é possível, é que meu pai e minha mãe não conhecem a pessoa. Essa pessoa é maravilhosa nisso. E aí pega uma qualidade que é desse tamanho e transforma numa qualidade gigante. E aquele defeito gigante, parece que a pessoa esqueceu o óculos em casa, não enxerga. Então, é muito importante a gente tomar aqui esse cuidado. Gente, quando um pai, uma mãe costuma colocar alguma informação, eles estão enxergando alguma coisa de uma forma geral. E quando esse filho teima, é muito difícil quando ele vem abrir os olhos lá na frente e as sequelas são gigantes. E quando resolve vir buscar ajuda, Gabriel, já tem um processo de depressão porque se decepcionou, porque a pessoa não foi o que a pessoa esperava, a expectativa que a pessoa tinha foi frustrada. Então é muito difícil. Eu prefiro que a pessoa se frustre com a negativa dos pais do que se frustrar lá na frente com as sequelas que o relacionamento pode deixar. Coisa séria. A gente está falando de frases aí ditas pelos pais. Eu acho que a frase mais dita numa situação como essa, quando o jovem fala assim, interessa, eu vou e vou até o fim, é: eu avisei. E aí vem Cruel, aquele negócio de verdade, avisou. Mas a pergunta que eu quero falar, doutora, não é da criaturinha apaixonada. É pro pai que está assistindo a gente e ele não sabe como falar, porque ele tem um ótimo relacionamento com a filha, tem um bom convívio ali com a filha, melhor dizendo, tem uma boa conversa, né? Tem um bom convívio, todo dia ali estão juntos e tudo mais. E ele tá vendo que ela tá ali, de repente, se envolvendo com alguém. Mau caráter não é o caso dos ciúmes, que é uma situação que acontece assim, mas é um caso realmente de proteção, de vigilância, de ver que aquela pessoa pode não ser a melhor. Como que ele pode chegar sem, entre aspas, estragar esse bom convívio com a filha? Qual é a melhor maneira do pai, que às vezes está desorientado, não sabe como chegar, o não é suficiente, ele tem que ter argumento, só o que ele viu no Facebook lá, o rapaz ali, sei lá, fazendo alguma coisa, não é também argumento suficiente para dizer que ele não é uma boa pessoa, mas ele, como você muito bem disse, sabe, porque desceu a divina revelação e o pai sabe. Como levar isso para o jovem da melhor forma? A mente humana, ela aprende muito pela curiosidade. Então, você que é papai, mamãe que está em casa e que passa por esse tipo de situação, você precisa usar isso a seu favor. Então, você tem que, de uma forma muito estratégica, de uma forma muito observadora, gerar curiosidade no seu filho. Então você procura escolher perguntas, situações que você possa questionar muito simpaticamente, com uma voz muito branda. E esse filho vai ficar com aquela interrogação. Ao invés de chegar, não gostei, não quero mais isso aqui, e aí você vai gerar um outro processo, porque a mente humana também tem uma rejeição com o não, e principalmente quando ela é afrontada, você pode fazer com que o seu filho fique te afrontando. Para evitar isso, gere curiosidade. Nossa, que interessante, por que fulano age dessa forma? Ou por que ele tem isso? E aí a pessoa vai ficar naquela dúvida, porque os pais tiveram uma voz branda e geraram uma curiosidade. E essa curiosidade vai mover esse jovem a tentar investigar. E talvez nesse momento ele vai começar a descobrir algumas coisas que não havia percebido. É muito melhor você gerar essa curiosidade estratégica do que você ficar cutucando, querendo mostrar que tem razão e isso trazer todo um transtorno. A mente, ela assimila melhor quando ela vai observar. E a curiosidade faz isso. Muito bem. Ó, a produção, grava esse programa e me manda depois, só para guardar nos meus arquivos. Canal, pastor. Oh, meu Deus. 10 anos eu vou reassistir esse programa. Já tá pensando desde já, gente. Ah, Tá tão longe. já tá, até ciúme rola já. Ela tá praticamente acessando no YouTube, ela vai achar esse vídeo lá, pode ter certeza. Vai achar. A gente guarda. E, doutora, a respeito, assim, nosso tema é meu namorado, meu pai não aprova o meu namoro.
Mas eu penso assim, que se os pais eles não aprovam, né, o pai não aprova aquele relacionamento, o correto seria nem iniciar esse namoro. Mas infelizmente tem muitos jovens que passam pela vontade do pai, pela autoridade do pai e da mãe e acabam assumindo um namoro mesmo sem aprovação. A minha pergunta é, se o pai alerta, percebe que aquela pessoa não é boa para você, mas você sente, né, ou sei lá, mas meu pai é muito ciumento, pode ser que isso esteja atrapalhando e aquela pessoa seja assim certa para mim. Que conselho você dá para que haja uma conversa, para que eles possam entender toda a situação antes de assumir um namoro de fato? Quando você tem um sentimento por uma pessoa, antes de você levar seus pais, você tem que ter certeza do sentimento que você tem. E você também tem que conquistar esse espaço. Quando a gente gosta de uma pessoa e essa pessoa passou por uma observação, você observou que aquelas características elas são boas para você, que essa pessoa apresenta um caráter, apresenta uma característica, que sua família também vai ter uma facilidade maior de se aproximar, você vai ter que primeiro ter essa certeza, porque quando os pais conhecem essa pessoa, eles vão questionar muitas coisas. E aí vale da pessoa que é filho e da pessoa que está namorando ou querendo namorar esse filho, também conquistar esse espaço. A conversa ela é sempre muito positiva. Olha, eu estou gostando de uma pessoa, a gente tem orado, essa pessoa é assim, assim, assim. Gostaria que você convivesse para você poder observar, inserir esses pais no processo. É muito melhor os pais a favor de vocês do que contra. Então, é importante que essa conversa aconteça, que você mostre os pontos, mas que também mostre que é uma conquista diária, que as coisas precisam ser construídas e que a família, ela precisa fazer parte disso. Eu não vejo pessoas felizes no relacionamento se a família não estiver fazendo parte dele. Isso é simples. Então, é muito importante. É claro que assim, eu também tenho que falar que uma porcentagem pequena entra nessa questão dos ciúmes, ou alguns pais que às vezes têm dificuldades porque tiveram traumas e não querem que seus filhos se relacionem por medo de trauma. Então, por exemplo, pais separados. Morrem de medo, muitas vezes, que o seu filho também se frustre no casamento. Então, às vezes, alguns podem ter uma certa dificuldade de assimilar o relacionamento do filho por conta disso. Mas a grande maioria, falta comunicação. Falta inserir a família no relacionamento. E para quem está se relacionando ou quer se relacionar, vai também uma dica. Quando você namora alguém, você pensa em namorar, noivar e casar. Então você já tem que entender que o pacote não é só a pessoa que você está gostando. É a sogra, o sogro, cunhada, cunhado e toda a família. Então não pense, não, eu gosto. A pessoa tem que ser, sabe, a que vai me completar. O restante não está no pacote. Está no pacote. Vocês não serão felizes se o grupo não estiver fazendo parte. Nós temos essa identidade familiar, esse vínculo familiar, e é muito importante que cada um entenda isso. Muito bem. Muito bacana. Doutora, a senhora citou sobre segurança aí num dos seus comentários. Será que também influencia muito o filho não passar essa segurança para os pais, confiança? Ou até talvez tem filhos que, para apresentar um relacionamento entre os seus pais, seu pai principalmente, ele mente, né? Ele acaba bulando uma situação. Talvez o pai não tenha muita confiança. Será que isso influencia muito mesmo? E o pai falar não naquele momento para o filho? Influencia, porque o que acontece muito, por exemplo, pessoas que se relacionam muito rapidamente, entram naquele processo de ansiedade, querem muito namorar, começam a namorar, não é isso, aí termina. Deu uma semana, já está apaixonado de novo. Deu 2 semanas, apaixonado de novo. Uma semana? E é complicado, gente. Uma semana é muito ainda em alguns casos. Mas às vezes, infelizmente, isso acontece com muita frequência. Tem pessoas que têm dificuldade de diferenciar o amor, a paixão de carência. Então tem pessoas... Você sabe que eu sempre coloco esse exemplo. Já aconteceu uma vez de uma pessoa buscar ajuda porque se apaixonou até pelaquela foto de pessoas procuradas. Ué. Você acredita nisso? E aí a pessoa disse, peraí, eu acho que eu não estou bem. Vou achar. Porque eu achei tão bonita a pessoa, incrível, que eu comecei a procurar a pessoa para ver se eu encontrava. E porque eu me apaixonei pela foto. Então, calma aí, gente. Às vezes a carência tem feito as pessoas se apaixonarem até pela foto de procurado. Então a gente precisa... É sério. Meu Deus. Então, por conta dessa carência... nível de carência hard. Para vocês perceberem o que acontece. E, infelizmente, isso é real.
A gente vê no dia a dia. Aí conhece a pessoa pessoalmente, não é nada daquilo que ela pensava. Aí quando ela cria expectativa, e a internet faz muito disso, a pessoa se apaixona. Aí quando conhece pessoalmente, não é aquilo. E aí já está procurando e se apaixonou por outra foto do perfil. Hoje as pessoas estão se apaixonando por foto de perfil, de rede social, de celular. É sério, gente. Então, essa carência tem cegado as pessoas. E aí, quando você vai viver o presencial... Agora, é lógico, como é que muitas vezes, frente a essa situação, os pais vão conseguir sentir segurança naquele filho de que dessa vez realmente é um sentimento real, é um sentimento verdadeiro que possa trazer uma construção familiar? É muito complicado. Com certeza. Só tocou num ponto muito interessante, extremamente atual, a internet. Internet que o jovem vai lá, muito bem representado pela senhora, a foto do perfil, né? Ou sei lá, as fotos que a pessoa tira, que tem todo um tratamento especial, aquela coisa toda. Claro, não todo mundo, mas muitas pessoas acabam querendo passar uma situação, uma imagem que não é, e não até por ruindades. A pessoa quer o melhor ali, tá, expor o melhor. Enfim, mas e esse jovem, ele vive nessa situação e tudo mais. O pai, que está vendo o jovem muito envolvido, ou a moça muito envolvido com uma internet, cada hora está conversando com uma pessoa, cada hora está ali, e aí dá uma comentada na cozinha sobre quando vai no outro dia, no lanche, já está comentando sobre outra pessoa, aquela coisa. Eu queria que você desse um conselho aos pais, principalmente ao pai, com o tema de hoje, sobre a internet em relação aos filhos, os cuidados que eles devem ter quando estão pensando em namoro. Porque hoje a gente tem sites de namoro, a gente tem site de pessoa que procura pessoa, que é negócio, deu match, não sei o que, e isso é um risco muito grande. Qual é o olhar do pai? De também não ser radical o extremo, de não pode, acabou, arranca toda a comunicação da pessoa, mas também deixar o olho bem grande em relação a essa situação. Não é protetivo para o pai fazer com que esse filho não tenha contato com essas coisas. Esse pai, ele tem que acompanhar esse processo. Olha, você pode acompanhar, mas você entenda que a internet, ela é meio, ela não é fim. Ela é um meio que vai fazer você encontrar uma outra pessoa, mas você vai precisar prestar atenção nisso presencialmente. Ela é um local que vai unir, aproximar pessoas. Ela não vai finalizar pessoas. Então, se esse pai consegue explicar, sentar, mostrar, ajudar. Olha, essa pessoa daqui está colocando isso, mas olha a fala dela aqui como está contraditória. Se esse pai conseguir ajudar esse filho a entender melhor o processo, ele vai proteger esse filho para o resto da vida nos processos. É muito importante que os pais não proíbam internet, não proíba celular, não proíba rede social, mas ensine, mostre, porque aí sim você vai estar protegendo seu filho. Porque às vezes o pai acha que proibir, tirar celular, resolve o problema. Não resolve, porque o problema está dentro do filho. Questão do radicalismo, né? É claro, e hoje em dia as redes sociais, elas estão fazendo parte do desenvolvimento das pessoas, então é necessário que a pessoa aprenda. É necessário que a pessoa entenda o que aquilo ali tudo propõe, para que você possa conseguir construir em cima disso. Entender que existe, entender como funciona, vai proteger esse filho. Esse filho tem contato com pessoas. Ele estuda, ele caminha, ele faz uma série de coisas, de atividades, de cursos hoje. Ele vai lidar com pessoas. Quanto mais ele conhecer de pessoas, mais ele vai se proteger das mágoas que essas pessoas podem causar no futuro. Então, quanto mais a gente explica, a gente evita muitas coisas. E eu fico um pouco preocupada quando os pais... eu vou proteger você, você não vai para a escola. Como eu escuto às vezes, né? Não vai para a escola. Ele escreveu a gente tudo junto, não presta para você. Não presta para você, você está se relacionando na escola? Não vai para a escola. Gente, além de estar prejudicando o filho para um futuro, o que é muito ruim, porque você está querendo proteger seu filho afetivamente, mas está destruindo uma carreira, né? Você ainda está dificultando a relação dessa pessoa no crescimento pessoal e social. Você precisa mostrar, você precisa ensinar e caminhar junto com esse filho. Olha, não está bacana ali não, você precisa mudar isso. Olha isso daqui. Você enxergou que a pessoa está agindo assim? Você percebeu que a pessoa está dizendo isso, mas a ação dessa pessoa, o comportamento dessa pessoa é outro?
Quando você ensina o seu filho a olhar para as pessoas e ler as pessoas, você está ensinando o seu filho a evitar muitos problemas no futuro, ao invés de impedir que ele tenha contato com o outro. Que outra forma a gente tem de aprender a não ser lidar ali presencialmente com as pessoas? A gente aprende muito. Chega uma hora, gente, que só de olhar você já sabe que aquilo ali não é bom. Só de olhar, você aprende, quando você com o tempo vai adquirindo experiência, você sabe que, olha, aquele discurso não é verdadeiro. Quantas e quantas vezes as pessoas chegam para vocês e dizem, eu amo vocês, mas virou as costas, está de olho em outra pessoa. E às vezes a análise crítica, a percepção de vocês, mas virou as costas já com um olhar diferente. Esse olhar mais crítico vai ajudar vocês a ter um desenvolvimento afetivo e social muito melhor. A gente tem que levar isso em consideração. Muito bem. Entenderam? Sim! Muito bem, é isso aí. Isso e muito mais. Olha, dá para ficar mais um bloco falando sobre o assunto, mas o tempo é curto. A gente agradece muito a sua participação, doutora. Queremos que você deixe seus contatos. Ficou pergunta para responder, tinha coisa para falar. Como que a pessoa faz? Pode te mandar, você responde? Pode, eu sempre respondo. Eu não consigo responder no mesmo dia tudo, mas dentro de alguns dias na semana eu vou respondendo as pessoas que entrarem em contato. É só mandar um WhatsApp para mim, é 11 São Paulo 982490073. E eu tenho um canal especial no YouTube, Doutora Verusca, é só você colocar lá, Doutora Verusca, que você me encontra, que eu falo e explico sobre como você faz para conseguir fazer leitura com as pessoas. Como você identifica uma pessoa sem noção, uma pessoa que é mentirosa, uma pessoa que te engana, que te trai, uma pessoa que não tem caráter. Eu mostro de forma prática, simples, 4, 5 minutinhos, mas que podem mudar muita coisa na sua vida. Então, nada melhor do que ter qualidade de vida emocional aprendendo sobre coisas que podem te ajudar e te proteger. Então, é muito fácil. Doutora Verusca, meu canal no YouTube. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Vai dar uma aumentada considerável nos acessos hoje aí, que eu vou saber quem vai me enganar agora, youtube.com/doutora Verusca, coisa vai acontecer e é coisa boa, né? E aproveitar e desejar um feliz Dia dos Pais para você, para todos os pais, para todos os pais aí do Brasil, que Deus abençoe vocês. Coisa boa, brigadão, e é isso que a gente deseja para todos os papais e você que tá aí, jovenzinho, que já recebeu muita negativa. O que eu tenho para falar para você, biblicamente, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, e os seus dias serão longos na terra. É um mandamento com uma promessa incrível sobre longevidade. E às vezes a gente não quer honrá-los, ou quer honrá-los de alguma forma, mas não acaba aceitando alguns outros conselhos, algumas outras informações que só o pai e a mãe têm para oferecer. Nesse caso, o casal, ele pode dar para você. Então honre-os. Mas se eu fizer isso, eu vou estar desmanchando a oportunidade da minha vida de ser feliz no amor. Com certeza não. Honre-os também nessa parte, que eu tenho a certeza que você será abençoado também. E aí lá na frente você vai ver, eles tinham razão.